inicialmente, quando ele nos procurou, causou uma surpresa, mas a Brigada Militar não poderia ser contra a uma ideia que justamente traz de volta ao estádio um exemplo de civilidade, um exemplo de harmonia, Sim. de paz. Então, principalmente no momento em que a gente ouve muito falar em torcida única, a ideia de torcida mista não tem um órgão que trabalha com o futebol, com o esporte, que vá ser contrário a uma ideia positiva e sendo um bom exemplo para todos, né? Então não tem como a Brigada não ser parceira nessa ideia. A gente viu como um exemplo positivo, né? Não sabíamos como ocorreria, sabíamos que ia dar bastante trabalho, mas Sim. não tem como ser contra a uma ideia que traz um exemplo para todos, né? Então a Brigada não poderia ser contra a essa sugestão do Internacional, sugestão do Limeira. Para todos os eventos nós temos várias reuniões que já são corriqueiras, reuniões com as torcidas organizadas, reuniões com os órgãos, e para todo grande evento nós temos uma reunião que é uma reunião operacional com os órgãos que vão participar. E nós tínhamos nessa reunião uma preocupação bastante grande referente aos cuidados com a torcida mista, né, principalmente porque também tinha o caminho do gol, né, então o caminho do gol ele foi menor, mas ela era longo, da Ipiranga até o estádio Beira-Rio. Então nós tínhamos que ter o cuidado com todo o caminho do gol e também com a torcida mista. Então isso foi discutido, amplamente discutido, com vários órgãos, qual a responsabilidade de cada um nessas reuniões que nós fazemos para os grandes eventos. Participam as duas equipes, participa a EPTC, a SMIC, todo mundo que trabalha naquele evento. Aí nesse caso, como tinha o caminho do gol, a prefeitura também se envolveu, além da EPTC se envolveu bastante. Né? Então nós temos vários órgãos estaduais e municipais que trabalham nesses eventos, por ter um cuidado maior e principalmente por históricos anteriores de violência no estádio de futebol, por ter essa polaridade entre Grêmio e Inter, e cada evento com as torcidas a gente tem um cuidado bastante grande, principalmente com a torcida, sempre a torcida visitante, que a gente tem que fazer todo o acompanhamento para a chegada do estádio, e com a torcida mista a gente tinha essa ideia que ia ser harmonia, mas acho que o exemplo dos torcedores foi bem maior do que a gente esperava, um comportamento muito harmonioso, foi um colorido dentro do estádio muito bonito, e que a gente espera que tenha contagiado, aquele exemplo tenha contagiado as torcidas para os próximos eventos. A gente observou que não só no caminho do gol, porque nós tínhamos a concentração da torcida mista, então tínhamos um local preparado para a torcida mista, reservado, para que nós pudéssemos dar toda a segurança. Mas nós observamos que tinha torcedores gremistas com a camiseta do Grêmio circulando no pátio do estádio Beira-Rio, nos portões, circulando tranquilamente, sem ser admoestado, nem verbalmente, nem por gestos. As pessoas circulavam tranquilamente. Então não somente os torcedores da torcida mista, mas toda a torcida do Internacional deu um grande exemplo de civilidade, recebendo bem os torcedores gremistas que circulavam no Beira-Rio. Então não foi somente no caminho do gol, vinham por todos os locais, poucos torcedores, porque eram apenas 1000 torcedores gremistas, mas foram muito bem recebidos pelos torcedores colorados. Normalmente a gente está com uma relação muito boa com as torcidas organizadas. O Batalhão de Operações Especiais, que faz os eventos em Porto Alegre, tanto estádio Beira-Rio quanto Arena, tem reuniões com eles, tem um diálogo muito bom. Acredito que essa relação hoje ela está muito bem, está positiva, e tem diminuído as ocorrências de violência no estádio e no entorno, mas ainda acontece. Ainda temos ocorrências, né?
que já diminuíram bastante, mas que ainda estão acontecendo. E conforme a situação, por ter esse diálogo, eventualmente alguma torcida organizada é penalizada. Nós temos um trabalho conjunto, principalmente porque o Batalhão de Operações Especiais faz reuniões corriqueiras com as torcidas para ter, durante esse diálogo, algumas combinações referente ao que pode entrar, quais instrumentos, qual o comportamento. Por exemplo, nesse Grenal foi combinado o local de reunião da torcida do Grêmio, o local que iriam sair, o itinerário que iam tomar, para que pudesse ter segurança, tanto para esses torcedores quanto os torcedores do Internacional. Então esses combinados, e a grande maioria dos torcedores da torcida organizada cumprem. Então a maioria dessas torcidas estão cumprindo aquilo que foi acordado. Sim. Ocorre que tem alguns que se excedem eventualmente, claro. E aí ocorrem prisões, ocorrem as ocorrências policiais. Todos os jogos que ocorrem, nós recebemos a lista de torcedores que estão com cumprindo essa acordo, essa pena de não assistir o jogo, não poder adentrar o estádio. Sim. Nós recebemos essa lista e nós distribuímos aos policiais militares que estão trabalhando no evento, para que, se alguma dessas pessoas acessar, possam ser identificadas e retiradas. Nós sabemos que o Internacional ele quer manter a torcida mista para os próximos Grenais, e sabemos também que o Grêmio também já nos procurou, já estamos trabalhando com a possibilidade de termos torcida mista no Grenais que ocorrerem na Arena. Certo. Mas ainda não temos operacionalizado como ocorreria, Nós já temos a notícia e a ideia de fazer também. Foi uma semente, esse evento já serviu como uma sementinha ali para poder estar desenvolvendo a torcida mista no estádio. Então. A ideia de ter torcida mista na Arena existe, então? Existe, e já estamos tratando sobre esse assunto para o próximo Grenal que ocorrer. Certo. Teria caminho do gol também para a Arena ou não? Não trataram dessa parte ainda? É que a questão do caminho do gol pode ter esse conceito semelhante para ser empregado na Arena, Mas o caminho do gol foi criado, esse termo e aí toda a estrutura foi montada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o evento Copa do Mundo, e se usou o mesmo conceito e a mesma estrutura, embora um caminho menor, para o Grenal no Beira-Rio. Acredito que, em ocorrendo na Arena, também possa ocorrer algo semelhante na Arena, para os torcedores utilizar para a Arena.